Estamos chegando na área, chegando na rede com o Kodama na Rede. Esse é um programa de todos os sábados aqui pela AltV, falando um pouquinho de esporte, futebol, né? Começando aqui, gente, nessa semana dedicada às mulheres, que teve o Dia das Mulheres, né? Meus parabéns a todas as mulheres do Brasil, do mundo, corintiano, palmeirense, São Paulina, magra, gorda, linda, feia. Um abraço e um grande beijo para todas as mulheres, né? Mas falando desse negócio de peso, né, de obesidade, isso daí seria o mal, o grande mal do mundo moderno? Será isso, bicho? Porque esse assunto de obesidade e peso não sai das pautas, das colunas de jornal, em todos os temas, no caderno de esportes, por exemplo, um assunto que nunca sai da pauta, né? Até outro dia era o peso do Ronaldo, o fenômeno, quanto que ele pesa, quanto que ele não pesa, sei lá. Aí ele pode jogar bola, agora o assunto é o peso do Adriano, quanto que ele pesa, quanto que ele não pesa. Pô, será que não vai ter como mudar esse negócio, mudar de assunto, bicho? Tem que mudar esse assunto aí, não tem mais, né? De repente o melhor mesmo é dar um pontapé na região glútea, como disse o outro lá, e acabar com esse assunto, né? E o detalhe da semana também, o Mutley agora é quem comanda o futebol brasileiro. Sabe aquele bichinho lá do desenho animado lá, que ele adora a medalha? Então agora ele comanda o futebol brasileiro. Que beleza, né? É o país da Copa do Mundo, estamos aí. Vamos seguindo em frente com o nosso programa. Hoje recebendo a visita, grande repórter, amigo meu, jornalista, Públio Vitor da Cruz aqui. Públio, manda um abraço aí para os nossos internautas. Boa noite, obrigado, Dom, pelo convite. Bastante sarcasmo aí no início do programa, né, falando sobre os pesos, as pautas do dia a dia do Jornal Diário e também, né, os assuntos cotidianos com a Confederação Brasileira de Futebol, que agora tem aí o senhor Marinho aí comandando o lugar do Ricardo Teixeira. Mas no mesmo, o futebol brasileiro está aí. Você vê que as coisas, né, parecem meio engraçadas. Sai um dinossauro, entra outro dinossauro. Engraçado, né? Assim, esse critério de escolha aí da CBF para definir o substituto da presidência, já que é uma entidade privada, a CBF, a gente tem que lembrar disso, tem um quadro associativo e por isso a gente vê que hoje o Marinho, por ser o sócio mais antigo, isso está previsto no estatuto, ele assumiu no lugar do Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira, que já aí vai perpetuando longos 20 anos à frente da Confederação Brasileira de Futebol. Se o resultado, os números do Ricardo Teixeira, a gente pode contestar alguma incapacidade ou alguma ingestão que ele possa ter cometido, mas de fato ele conquistou e tem alguns méritos, né? Então a gente tem que levar tudo no fiel da balança. Eu acho que não é o melhor dirigente, mas também não é também o grande prejudicador do futebol brasileiro como um todo. Creio que não sei se é o vilão da história ou não, né? Mas eu acho que poderia ser uma coisa muito mais democrática. Acho que poderia ser convocadas eleições para escolhas do novo presidente da CBF. O processo democrático ele é a melhor forma de se definir quem vai comandar uma gestão, igualmente o futebol. Acho que o Corinthians deu um grande exemplo disso, a gente que vai falar muito do Corinthians ainda sem dúvida nenhuma, mas o Andrés deu essa prova de que é possível fazer uma gestão num tempo determinado, sem que se invada aí ou se mude estatutos, como vem acontecendo em alguns clubes com irmãos aqui do futebol paulista. A gente sabe muito bem que o Corinthians deu uma mostra de como se faz gestão e na CBF poderia ser dessa forma. Acho que quando a cabeça se muda a gestão, se muda a forma de pensar, se abre espaço para novidades. Talvez é isso que o futebol brasileiro esteja precisando. Muito se discute aí, no final do ano a gente tivemos aí a final entre Barcelona e Santos, aquele 4-0, que ninguém esquece, o show que o Barcelona deu, e aí colocar o futebol brasileiro no divã. Acho que não é para isso tudo. Acho que é claro, nós temos as nossas qualidades individuais, eu acho que o pensamento do coletivo, que vem desde a formação da base, tem que ser mudado. Nós podemos até contestar essa questão da continuidade no trabalho. O Brasil se perdeu, acho, um pouco lá atrás, talvez em 82, quando não ganhou a Copa, e aí passaram-se 24 anos sem conquista um título, e veio em 1994 com aquela conquista do Parreira. E aí, partindo em diante, a gente passou a privilegiar mais resultados do que formação de base, formação de uma forma de jogar. Talvez isso que o Brasil esteja penando hoje, para voltar a ter uma consistência de volantes com qualidade de saída de jogo e um jogo um pouco mais aberto e menos retranqueiro, como a gente vê a própria seleção brasileira jogando hoje em dia. Essa questão que você colocou de colocar o futebol brasileiro nos divantes, e não sei porque parte da mídia colocou esse detalhe, porque assim, eles esquecem rapidamente que o Corinthians foi bimundial no Sub-17 em cima do Barcelona. Então, tem que ter critério. Eu acho importante você ter falado sobre isso, porque acho que a base, como em si, antigamente a Copa São Paulo, você tinha 3 anos de trabalho pela Copa São Paulo. O garoto, hoje a Copa São Paulo é sub-18.
Então, a Copa você ainda não preparou todo o estágio do jogador para ele ser aproveitado pelo clube profissional. Antigamente você jogava a primeira Copa com 17, a segunda com 18, você jogava até 21 anos. Então, quer dizer, dava um tempo de maturação para que o jogador assimilasse uma eliminação precoce. O São Paulo, que foi eliminado aí, teve uma cobrança forte do presidente, porque foi eliminado na primeira fase. E onde está o aspecto que todo mundo prega, que a formação vem em primeiro lugar, para depois você ter o atleta consolidado? O Santos foi uma ocasião, o Neymar é um jogador pronto desde que nasceu. É um diferencial. Mas tem alguns jogadores, o Corinthians tem bons talentos, acho que essa Copa São Paulo desse ano provou alguns valores interessantes, como a gente está vendo, essa mescla que o Tite vem fazendo, mas que é claro, você não vai ter um jogador pronto e formado com 18 anos de idade. Com exceção, raras exceções, como você pode citar hoje o Neymar, acho que os outros jogadores têm que ter um tempo de maturação, um tempo de aprendizado, que você vai poder tirar e extrair o melhor desse jogador. O futebol está deixando, tá tirando a adolescência do jogador de futebol, eles estão ficando mais precoces. Apesar que em relação ao Corinthians, tanto o Marquinhos como o Matheus, o lateral esquerdo dele, eles já vinham treinando entre os profissionais. Né? Eles já estavam treinando entre os profissionais. Eu acho que o Corinthians hoje, o Kodama, ele tem essa condição de lançar alguns jogadores da categoria de base, porque o grupo é excelente. O grupo do Corinthians é muito bom. Se você não tem aquela excelência do individualismo, talvez o Corinthians não tenha aquele grande jogador, mas essa mescla de jogadores nota 6 faz com que o time vá na Vila Belmiro, como foi na semana passada, mesmo com uma equipe recheada de reservas, consegue fazer frente ao Santos. Porque tem um esquema de jogo. Quando se há uma forma de jogar, e é isso que a gente muito elogia no Barcelona, você pode cobrar, você pode colocar o Gomes hoje para jogar como volante, que ele vai saber fazer a função como o Ralf faz. Talvez não com a mesma qualidade, porque são jogadores distintos, mas você vai saber que o plano de jogo vai ser respeitado a risco. Você pode pegar o sistema defensivo, o Marquinhos está muito bem, é um garoto formado ali, aliás, você vai dar uma matéria interessante, hoje é o último dos moicanos, né, o último garoto formado no terrão, porque o Marquinhos está aí no Corinthians desde os 11 anos de idade, é um cara que começou no terrão lá atrás, e hoje a gente vê que é um jogador de muita fibra, de muita vontade. Torço para que realmente ele tenha uma sequência boa com a camisa corintiana, para quem sabe amanhã vir a ser titular e formar uma dupla de zaga com jogadores também formados ali no Parque São Jorge. Só lembrando aí a galera que está nos acompanhando aí pela UTV, né? utv.com.br, se quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa assim, eu estou acompanhando pelo Twitter, tá? @AristeuKodama, ok? Aí pode mandar pergunta para mim, pro Públio. Públio, fala um pouco de você aqui, que o pessoal aí acho que deve te conhecer um pouquinho. Legal, eu já estou acostumado, vejo você sempre lá, e muitos dos seus comentários lá pela Rádio Metropolitana, porque você estava lá também. Legal, hoje você está como editor de esportes do Diário do Suzano e tal, e outros trabalhos aí que você fez aí. Pois é, né, uma carreira breve, né? Eu comecei no jornalismo em 2006, aí no jornal Bugimil, no jornal da região lá do Alto Tietê. Comecei como estagiário de esporte, tive essa oportunidade também de ter um aprendizado na época, né? Porque hoje se cobra muito do estagiário, acho que é um defeito do jornalismo, porque as pessoas, assim como no futebol, querem profissionais prontos, né? Às vezes você cai numa redação e de bate pronto já vem lá 3, 4 pautas para um repórter, ele ainda não tem a maturidade necessária para exercer a função, para fazer uma apuração, e até mesmo o tempo de escrita, e já é cobrado como um profissional formado. Isso é um problema que a gente identifica em redação, que eu tive, felizmente, uma oportunidade de ter um aprendizado, que acho que me fez aí um jornalista com uma capacidade de entendimento hoje, que me coloca numa condição um pouco melhor. E eu vejo isso nas redações hoje, que as redações, por essa necessidade, até pela mão de obra, que não está tão qualificada assim, infelizmente, até por conta das universidades, que muitas querem mais número do que qualidade, a gente vê que é uma dificuldade do repórter de fazer esse trabalho de pesquisa, de matéria, enfim. Eu comecei no Mogi Rio, tive esse tempo de maturação, em seguida passei ali na equipe IMS de Esporte, uma equipe que na época fazia apenas jogos do Campeonato Paulista da segunda divisão, depois entrei na Rádio Metropolitana para fazer comentários em 2008. Foram 4 anos, tendo também um tempo de aprendizado, não fui a primeira vez ser comentarista, mas ali tive a oportunidade de passar em todos os setores da rádio, inclusive apresentando a primeira edição do Esporte na Metropolitana. Então isso me deu uma qualidade de trabalho muito boa, acho que eu tive tempo de aprender, um tempo legal. Eu acho que a nossa vida ela é baseada sempre em preparação. A gente aprende todos os dias, né? Você faz um trabalho, você tem que saber absorver sempre o melhor para levar para a sua vida na sequência dos seus trabalhos. Então, com essa passagem na Rádio Metropolitana, tive a oportunidade, já em 2010, de ir para a primeira Copa do Mundo, estive na África durante 60 dias como correspondente. Nessa época eu estava trabalhando, estava iniciando um projeto aqui na região do ABC, que é a Goa Revista do Esporte do Grande ABC, desenvolvi todas as matérias, uma revista que ficou 1 ano circulando, infelizmente, pela dificuldade que é se manter uma revista, porque o custo é muito alto,
ela acabou não indo para frente. Mas uma revista que acabou saindo aí, teve 7 edições no período de um ano, teve uma aceitação muito boa por parte do público, e infelizmente é um projeto que eu pretendo mais futuramente voltar a tocar. Acho que é uma revista de esporte, é um filão onde tem poucas edições. A gente vê hoje, você pode citar talvez a Placar, você tem a Lance, você tem algumas revistas do segmento, a FUT, né, também do Lance, mas eu acho que deve ter uma revista um pouco mais isenta, fugindo um pouco dessa coisa só do futebol, tentando abranger o esporte como um todo, dando oportunidades. Então, esse período de 2010 foi um ano muito bom na minha carreira, porque tive a oportunidade de ir para a Copa do Mundo, fiquei 60 dias na África do Sul como correspondente da Rádio Metropolitana. Já na época estava no Diário de Suzano também mandando matéria, e pela revista Gol. Hoje eu estou trabalhando mais centralizado lá na editoria de esporte do Diário de Suzano, um jornal que tem um grande filão ali na região do Alto Tietê, um jornal, um dos 3 ali dos maiores da região, né? Você pode citar o Diário de Mogi, o Diário de Suzano também, o Mogi News, são jornais tradicionais. O Diário de Suzano está há 50 anos já rodando ali no mercado de todo Suzano e toda a região. Então é um jornal muito bom, um jornal que dá uma oportunidade muito legal, e a gente está tentando aprender um pouco mais a cada dia. Para quem sabe, eu digo assim que para vir para São Paulo, acho que o grande mercado é aqui realmente. Acho que todo profissional quer ter um reconhecimento num grande veículo de comunicação. Hoje nós vemos aí muitos profissionais trabalhando na condição, até em condição de igualdade. Acho que a gente aprende a cada dia, mas você tem que saber, sabe, maturar a sua carreira. Eu sou novo, ainda estou com 29 anos. Acho que o jornalismo ele oferece isso para você. E quanto mais velho você fica, você não fica mais velho para a profissão, você fica mais experiente. Então eu acho que o meu tempo, a minha hora vai chegar de vir para São Paulo e ter uma oportunidade, e quando eu chegar eu quero estar pronto para realmente justificar aí um trabalho que eu possa vir a exercer, seja como comentarista, como apresentador, ou como repórter realmente, que é a essência de todo jornalista. O jornalista por si só pode exercer outras funções, mas vai ser sempre o repórter que é o que está no sangue. Você pode ter certeza, assim, pelo que eu acompanho, os trabalhos que você fez, assim, a gente acompanha e percebe o crescimento em relação à parte profissional, né, do início e do seu estado atual, entendeu? Eu como um fanático por programa esportivo, aí, que sempre acompanhando vários programas, imprensa, rádio, vi muita gente, acompanhei o começo de muita gente, entendeu? Eduardo de Menezes, na Rádio Atual, né? Estadão, né? Depois uma passagem Transamérica, já viu a parte que ele já estava mais, ele estava numa pequena rádio, cara, a Rádio Atual fazia o programa Corinthians em Marcha, ele, Alexandre Silvestre, que hoje está na Gazeta, né? O Marco Belo, ele começando na Transamérica, o André Galvão também, né? Estagiário e tal, né? O Fernando Fontana também, ele era auxiliar de produção do Transamérica Sports, né? Hoje ele está lá na RedeTV. Acompanhei todo esse pessoal aí, tanto que eu ligava lá dos programas que atendia o Fernando Fontana. Pô, espera aí que você vai entrar no ar. Mas é engraçado, cara, e eu posso confirmar isso que você está falando, porque muitas das vezes eu estou ouvindo programação esportiva e sempre tem um tweet, um MSN, uma mensagem que codamos nos programas, né, cara? Você é realmente um aficionado então, aí, do programa esportivo. A gente percebe, acompanha a evolução do profissional, né? Marco Belo já esteve aqui visitando a gente aqui, tem um show aqui em termos de comentário, hoje ele é setorista do Corinthians e tal, né? Mas é muito legal, eu gosto de acompanhar o crescimento das pessoas, né? Eu acho que é legal, cara. A profissão, eu sempre costumo dizer que há espaço para todo mundo. Todo mundo vai ter o seu espaço durante a sua competência mostrada. Acho que a oportunidade, ela vai aparecer no momento certo, e quando ela aparecer, você tem que estar preparado para realmente, sabe, como diz o ditado, o cavalo passasse lá, você montar em cima, né? E ir embora. Eu acho que eu tive a oportunidade já de trabalhar aqui durante um período no Lance, aqui em São Paulo. Fiquei durante 4 meses como freelancer deles, todo final de semana fazendo um trabalho. Mas depois, até por questões burocráticas, questões financeiras, eu acabei optando voltar para a região, porque financeiramente era onde estava me dando o meu sustento. Eu vivo do jornalismo, então não dá para realmente fazer certos tipos de trabalho onde a remuneração não seja adequada, com alguns patamares que são o mínimo exigido, né, quando a gente tem as contas para pagar e assim, eu me vi numa necessidade realmente de voltar para a região. Aí, aqui em São Paulo, os trabalhos que eu fiz também, na época da chapa de renovação e transparência, quando o Andrés começou a fazer aquela... não ser a base aliada, né, ser oposição à chapa na época do Duari. Ele, em 2006, fez o aniversário, eu estava na época pelo Sandoval Nassa, contratado para fazer um trabalho, era o aniversário do Andrés no Corinthians. Depois a chapa de renovação e transparência acabou vencendo as eleições, isso em 2007, e aí ficando até hoje. A gente sabe o belíssimo trabalho que se exerceu durante esse período. E nesse período eu tive essa oportunidade também de fazer alguns trabalhos de assessoria de imprensa, pro clube de futebol como o Atlético Mogi, enfim, outras agremiações. Eu acho que a gente tem que aproveitar para fazer
de trabalhos diversos para adquirir experiência e realmente, como falei, quando passar a oportunidade, você está preparado, seja em qual âmbito for, né? Seja TV, rádio, assessoria, revista, jornal, enfim, um profissional de imprensa tem que estar pronto para fazer o trabalho que aparecer. Tá certo. Ô, Publio, vamos falar um pouquinho aí de Coringão. O que você achou da estreia do Corinthians aqui no Pacaembu, na Libertadores, né? Olha, cara, nossa vitória aqui contra o Nacional. Um pouco ansioso, né? A gente percebe como muda a forma do time jogar quando é Libertadores, né? É difícil falar isso, eu sou um cara muito ponderado, sou corintiano, muita gente sabe disso, eu não escondo o time que eu torço. Mesmo sendo comentarista, eu acho que a gente se baseia, o time de futebol é uma base para você gostar do esporte, né, cara? Acho que é impossível o jornalista que não tem um clube de futebol dele. Eu, como corintiano, sou um cara que procuro ter a maior isenção quando estou comentando o jogo, porque eu sei que eu não estou comentando para o corintiano, estou comentando para o palmeirense, para o São Paulino, e eu acho que ali você tem que descrever realmente no âmbito profissional o que de fato está acontecendo. O que você acha como comentarista, que é uma opinião muito pessoal, quando você comenta o jogo, está se passando. Nesse jogo, porém, que a gente percebe, algumas pessoas podem negar, a ansiedade aumenta, cara. A bola começa a pegar fogo. Os jogadores que têm certa facilidade para ter aquela troca de passe, começa a ter um nervosismo. E aí você vê a bola trabalhada. Tá fazendo certo, mas a bola não entra. Começa aquela ansiedade de querer aquele individualismo, você não passa uma bola do lado, você está tentando a finalização. Até sair o primeiro gol. Danilo fez o primeiro gol. Mesmo no segundo tempo, eu senti o time ainda ansioso. Mas quando saiu o segundo gol, cara, baixou a adrenalina. Eu, particularmente, eu achei comparável com a Libertadores que ele jogou em 2010, né? Sim. E essa estreia menos tensa do que aquela outra. Sim, eu concordo com você. Eu achei o time um pouquinho, não que não estivesse, né, mas muito mais tranquilo do que a outra. Você pode perceber, quando deu aquela baixada de adrenalina a partir do segundo gol do Jorge Henrique, o Sheik entrou, deu chapéu, enfim, saiu pro jogo, a bola começou a ser trabalhada de uma maneira mais natural. Eu acho que é dessa forma que o Corinthians tem que entender a competição. Não acho que o bicho está de cabeça, sabe? Sinceramente, eu acho o Campeonato Brasileiro mais competitivo e mais difícil do que a própria Libertadores. Eu acho que o que cerca a Libertadores são realmente esse cenário do Corinthians ter essa pressão interna e também a pressão externa da torcida por conta do resultado que não ter conquistado. E claro, são viagens desgastantes, são clubes que você não conhece a forma de jogar. A gente percebeu nesse jogo, quando você deve ter percebido, o Jorge Henrique ele tomava o tranco e caía. E muitas das vezes não era falta. São arbitragens diferentes. E aí você tem que se acostumar e se adaptar ao estilo de jogo da competição. Jogos fora, eu acho que o Jorge vai sofrer bastante. É um jogador que ele para, faz o pivô e espera o toque para cair. Aconteceu esse problema nesse primeiro jogo que eu citei de 2010. Né? Que o Corinthians começou o jogo com o Jorge, Dentinho e o De Federico. E não andava. Exatamente. Não andava. Só foi resolver quando o criticado Souza entrou em campo, escorou 2 bolas e o Corinthians virou o jogo. Exatamente. É legal lembrar, eu acho que o Corinthians ele vai tirando lições, né, cara? O Libertadores na quarta-feira, quando fez o segundo gol, acho que o Corinthians ele, em 4 pontos, é uma boa pontuação para 2 jogos, jogou um jogo fora. Sabe, a gente não pode cobrar mais do que o Corinthians pode oferecer também. Sabe que a nossa equipe... Você diria que teria algum time brasileiro que seria favorito da Libertadores? Eu acredito que o Santos está muito bem qualificado, não só pelo jogador individual, mas porque não há pressão nenhuma por resultado. Mesmo que seja o centenário do Santos, ninguém fala. Parece que o Santos não faz 100 anos esse ano. No ano do centenário do Corinthians, só se falava do centenário do Corinthians, do centenário da obrigação. O Santos está jogando tranquilo. O Santos ganhou a Libertadores no ano passado. O Santos ele tem uma individualidade que foi mostrada quarta-feira que é impressionante. É o jogador Neymar que está no nível hoje muito acima de qualquer outro jogador brasileiro. E aí quando você pega um jogo parelho, um jogo complicado como foi Inter e Santos, os 2 últimos campeões da Libertadores da América, o que acontece? Ele foi lá e desequilibrou. Como foi assim no ano passado? Em muitos dos jogos, mesmo sem a presença do Paulo Henrique Ganso, o Neymar ele foi fundamental, levando o Santos à decisão, e o Santos acabou sendo campeão. Então acho que assim, o Santos está pronto, porque tem um elenco que não tem pressão por resultados, faz o feijãozinho com arroz, tem um time muito qualificado. Eu coloco também o Inter, porque o Inter, como em 2010, foi campeão 2010, quando do Mazenga, o Inter também entrou na competição sem projeção. Ele classificou em 14º. Não classificou nas primeiras colocações, mas na hora que é o mata-mata, é um time que se acostumou a decisões. E aí fez a diferença, o Inter foi campeão naquela temporada. Acho que Inter e Santos estão na frente do Corinthians por esses aspectos. Eu entendo que o Corinthians, num esquema de elenco, tem para mim um dos melhores elencos do Brasil, porque troca 6 por 6, não troca um 8 por 4.
talvez não tenha aquele jogador que possa fazer a diferença muito mais do que outros jogadores, mas a média do time... Tem, mas ele não quer fazer a diferença. É assunto para daqui a pouco, né? Mas realmente, eu vejo essas duas equipes aí, o Inter e o Santos um pouco à frente do Corinthians por essa condição de não ter essa pressão por resultados. Vejo também o Fluminense, que o Abel Braga tem um elenco muito qualificado, perdeu a decisão da Libertadores para a LDU e em sequência chegou à final da Copa Sul-Americana. Então é um time também cascudo. Tirar a invencibilidade do Boca e lá vamos, né? O Fluminense está se acostumando a jogar Libertadores. Naquela decisão contra a LDU, e se o regulamento fosse mantido, o jogo lá em Quito foi 4-2, aqui foi 3-1, ele fez 2 gols fora de casa. Eu não entendo por que essa mudança de regulamento, um regulamento que é regulamento, os clubes assinam, mas o Corinthians mesmo foi eliminado pelo Flamengo, numa condição onde eu acho absurda. O primeiro colocado pega o 16º, perde de 1-0 fora de casa, faz 2-1 em casa e faz desse gol fora de casa, toda uma campanha de primeira fase, você ter sido o primeiro colocado, não valeu de nada. É o regulamento. E aí, você chega numa decisão de você mudar, aí eu contesto um pouco a fórmula da competição. Enfim, eu vejo o Fluminense bastante cascudo, um time que tem o Abel Braga, conquistou a competição com o Inter em 2005, e eu vejo o Fluminense muito preparado, porque o Deco é um grande jogador, não sente peso, acho que muita gente comentou isso durante a semana, né? Vai jogar em La Bombonera. Pô, se o Fred, no alto dos seus 30 anos, o Deco, um jogador veterano que venceu o Champions League com o Barcelona, vai sentir peso de jogo, não existe, para esses caras não tem. Então essa é a diferença, como acontece com o próprio Danilo no Corinthians, que, muito criticado às vezes, é um cara mais centrado, independentemente da temperatura do jogo, ele está sempre zen, sempre tranquilo, sempre centrado, fazendo o que é preciso ser feito. Então eu vejo essas 3 equipes aí. É claro que se você pega um Corinthians e Vasco, eu acho que os brasileiros tendem a decidir. Talvez isso é um erro nosso, a gente comete todo ano, né? E achar que só os brasileiros que têm condição de ganhar a Libertadores, a gente não presta atenção nos clubes de fora. Mas eu acho que os brasileiros, pela condição financeira aí, pelo momento econômico que passa o país, tende a novamente fazer uma final com um clube brasileiro e o Brasil conquistar pelo 3º ano consecutivo a Libertadores. Eu espero que o Corinthians tenha essa maturidade e essa sabedoria para fazer desse ano diferente dos outros. Você acha que o Tite está no caminho certo? Olha, é difícil contestar um cara que tem a melhor defesa do Campeonato Paulista, né? São 5 gols sofridos só. O Campeonato Brasileiro do ano passado já teve a melhor defesa da competição. Um time que perde muito pouco. E o que temos que reconhecer é que, independentemente do Nacional, do Paraguai, do São Paulo, do Palmeiras, o Corinthians joga da mesma forma. Acho que isso é um mérito. Às vezes você pode criticar porque com um time mais fraco não consegue fazer uma vantagem maior. Em compensação com times grandes, o Corinthians também anula completamente a forma de se jogar. Eu acho que dá para vencer a Libertadores com o esquema tático do Tite. Não é um esquema que me agrada totalmente. Eu queria ver um Corinthians mais ousado, um Corinthians que jogasse mais para frente, que fizesse mais gols. Mas assim, como o próprio Tite disse, né, o Corinthians é o time que mais vence. Então, mas senão ele não estaria na ponta da tabela. São vitórias que não convencem muitas das vezes, né, Kodama? A gente tem que reparar que para vencer o Catanduvense em casa por 2-1 com gols 47 do segundo tempo, não é uma vitória para você se autoproclamar. É uma vitória a lá Corinthians. Sabe, você pega um São Paulo em casa, talvez na melhor partida que o Corinthians fez esse ano, você tem a oportunidade de fazer 3, 4 gols, você vence por aquele 1-0, você toma um gol num pênalti que o jogador espanou, jogou para fora o caso do Jackson, e toma pressão no final do jogo. Você se arrisca muito. Eu acho que o grande jogo... Mas aí não é um problema, você acha que é o problema disso? Que o meu problema é de finalização. Então, também de finalização, né? Mas eu não sei se já é um aspecto do íntimo dos jogadores corintianos, que faz 1-0, bum, já dá aquela freada. Já começa a girar o jogo, começa a rodar a bola. Contra o Mojimirim foi assim, o Corinthians tinha o jogo na mão, tomou um gol aos 41 minutos e empatou o jogo. É uma situação de jogo que pode acontecer lá na frente. Claro. Você tenta manter esse 1-0 até o final do jogo, aí pega uma Libertadores, um jogo onde você empatou fora de casa 0-0, tá na sua casa vencendo por 1-0, começa esse jogo de girar a bola e vem de matar a partida. Toma um gol de empate, você tá fora. Então é duro, cara. Acho que o Corinthians tem que estar mais pronto para fazer valer esse investimento do campo de ataque. O Corinthians hoje tem tantos jogadores de frente e não está, fazendo gols. Eu acho que o número de gols está muito baixo. Acho que trabalhar a finalização, mas encontrar também uma forma do Corinthians ter mais aptidão, mais tesão para fazer gol. Porque é uma equipe que se contenta com placares magros. O torcedor corintiano também não vai reclamar? Claro que não vai reclamar, porque o time está vencendo, é líder do Campeonato Paulista, mas alguns sustos a gente poderia evitar se o Tite fosse um pouco mais ousado em suas alterações e até as formas do time jogar. Quem foi o nome do jogo na quarta-feira contra o Nacional? Olha, eu vou destacar 2 jogadores aí, cara. Eu gostei muito do Paulinho. Eu acho que o Paulinho hoje assim, falando, é o melhor jogador do Corinthians. Eu vejo o Paulinho
numa condição fora de série. O dia que ele não joga, o Corinthians sente muito. É um cara que ele mostra o diferencial, sabe? E é uma coisa que o Corinthians está tendo muita competência, né? Acho que sorte é uma palavra para desmerecer toda a competência da diretoria corintiana, que encontrou o Elias, que encontrou o Jusilei, que encontrou o Paulinho, e está lançando o Edenilson agora, que muito bem. Então é um trabalho de observação que vem dando certo. O Corinthians está sabendo buscar peças de reposição. O Paulinho hoje é um cara que é um grande diferencial, um cara que realmente está fazendo o meio campo do Corinthians funcionar, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, e o Corinthians está tendo essa sabedoria de jogar. E claro, o Danilo pela maturidade, né? Acho que o Danilo mostrou que é o cara para ser o homem do meio campo corintiano. Eu acho que é. A gente pode criticar, talvez ele não seja o cara mais habilidoso, ele não seja o cara mais rápido. O Douglas eu vejo como uma mescla de Danilo e Alex. Acho que o Douglas ele bate na bola bem, ele tem o passe mais qualificado que o do próprio Danilo, mas não tem tanta participação defensiva como o Danilo. Acho que o Danilo ele ganha dos outros dois concorrentes se tivesse apenas uma vaga no meio campo, porque é um cara mais centrado, um cara que dificilmente, isso aí meu pai sempre fala, o Danilo não perde uma bola de cabeça, cara. Não. Toda bola quebrada. Quanto ofensivo do Corinthians, o jogo aéreo é baseado em cima do Danilo. Toda bola quebrada no meio campo, a primeira bola ele ganha. A segunda bola a gente não tem a mesma habilidade. Mas a primeira bola quebrada do Danilo é impressionante o aproveitamento que ele tem. É um cara que já foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Catanduvense, foi assim contra o Nacional. Na hora que o time está mais na adrenalina, na necessidade da vitória, o Danilo está parecendo fundamental. Então é um jogador que eu acho que merece, primeiro, respeito da torcida corintiana. Já são 2 anos, é um campeão brasileiro. Está conseguindo o respeito. Já se consolidou como um jogador que é importante, não só dentro de um esquema tático, mas um jogador importante já para a história do Corinthians. Ele é um campeão brasileiro, um cara que teve uma sequência muito boa no início do campeonato passado, e esse ano vem se mostrando muito diferencial. Acho que são esses 2 jogadores, o Paulinho e o Danilo, são 2 jogadores que estão numa condição de excelência, e aí cabe ao Tite agora encontrar os parceiros ideais, né? O Ralf, indiscutível, não tem outro volante com a mesma condição de fazer aquela contenção à frente da zaga. E aí o Alex com o Douglas ou um esquema com 3 atacantes, que é o que me agrada mais, eu acho que era uma forma do Corinthians jogar para tentar buscar mais gols. Eu acho o Danilo, o mais importante, a característica mais importante do Danilo é que ele é um cara que joga para o time. Ele não está pensando em jogar para a torcida. Né? Quando você vê muito jogador que quer jogar para a torcida, fazer gol, sair correndo para a galera, o Danilo não é esse cara, ele joga para o time. Exatamente. Entendeu? É uma qualidade que ele já traz, né, lá de trás, né? Ele vem do Goiás, cresceu no São Paulo. Um cara que ele tem muitos títulos, né? Tem jogador que tem uma estigma de campeão, né, cara? Acho que o Luizão, onde passava era campeão, o Zinho, onde passava era campeão. E o Danilo também é assim. O Danilo foi campeão no Goiás, foi campeão no São Paulo, foi campeão lá no Kashima antes no Japão. Voltou pro Corinthians, ainda não havia conquistado um título, mas hoje já é campeão brasileiro e está sendo importantíssimo nessa reestruturação de foco de Libertadores da América. Então a gente vai vendo um Corinthians que tem um meio campo muito interessante. Eu acho que Ralf, Paulinho e Danilo estão consolidados. Eu preferiria jogar com 3 homens de frente. Eu acho que esse DNA ofensivo do Corinthians vem desde a época do Mano Menezes. O Corinthians aprendeu a jogar com 2 ponteiros que voltam fazendo a linha de defesa, apoiando os laterais. Era o Jorge Henrique, era o Dentinho, o William fez esse trabalho no ano passado, então você tem hoje o Emerson Sheik que entra também fazendo essa função de cobertura, e aí eu acho que não precisa de ter 2 homens de meio campo não. Acho que o Danilo poderia fazer esse papel centralizado, tendo 2 homens abertos nas pontas, ali o caso poderia ser o Jorge Henrique, que exerce essa função de marcação como nenhum outro no ataque do Corinthians, e aí ficaria uma outra vaga ali para todo o resto do ataque corintiano, né? Com Emerson, com William, o próprio Lieto, o Elton, e quem sabe o Adriano, já não sei mais, né? Falando em ataque, o Sergião, bota o vídeo do Zizal aí pro nosso amigo Públio. Falando em atacante aqui, o que você achou da vida do time? Olha ele, treinando, fez 2 gols no coletivo essa semana. Vai virar, acho que temos que ter calma com ele, né? O De Federico em DVD era um absurdo, era o novo Messi realmente, né? E esse é o Messi chinês, já ouvi falar que é o Messi chinês. Isso é coisa da imprensa. A imprensa gosta muito de enfeitar algumas contratações. Eu não sei, né, se em uma ocasião que não fosse marketing, o Corinthians fosse buscar um chinês para fazer frente na sua linha de ataque. Mas o garoto aí tá empenhado, né? Pelo que eu tenho lido. Não tenho acompanhado o treinamento dia a dia do Corinthians, né? Não sou setorista do Corinthians, então é difícil fazer uma análise mais aprofundada do japonês, né? Do chinês, aliás, do Zinzão.
Os caras estão. Ele quer ser chamado de Chuí, né? Mas é o Zizal. O Zizal diz que ele tá bem no treino, que é um cara elétrico, um cara que não para, toda hora está se movimentando. Talvez seja uma grande surpresa, por que não, né? Um cara que vem, às vezes, despretensioso, começa a cair no ritmo da galera, no ritmo da torcida, e pode fazer e consolidar uma carreira no Brasil. Então tem um ataque que pode projetar o Zizal, porque tem jogadores de muita qualidade, né? O cara que chegou e caiu nos graças da torcida, que chegou como uma piada, foi o Biro. Sim, né? Uma história um pouco mais antiga, né? Desconhecido, chegou aí, o pessoal viu aí no Matheus chamando ele Lero, né? E Birandô, era um doce lá e tal, e então, ninguém conhecia o cara. Né, cara? Pois é, eu acho que é uma aposta hoje válida, já tá aí, se consolidou. É uma transferência, uma contratação que se consolidou, o cara já tem visto, já apareceu o nome no BID, né? No boletim informativo diário, ele já pode jogar com a camisa corintiana, já pode estrear. Acho que não tem que fazer grandes ações para a estreia do Zizal. Não pode se criar mais do que ele pode oferecer. Mas eu acho que o Corinthians tem que saber aproveitá-lo. Se ele rendia lá o futebol, acho que se ele tiver um ambiente propício para desempenhar o seu futebol aqui no Brasil, por que não dar certo? Acho que realmente vale a aposta, já que ele já está aí, né? Vamos ver quem sabe não é uma grata surpresa aí do futebol brasileiro. Acho que então que o risco do marketing vale a pena. Eu acredito que sim, né? O Luiz Paulo Rosenberg tem acertado muito mais do que errado, né? É um cara que ele revolucionou o marketing esportivo, não só do Corinthians, mas eu acho que do marketing esportivo brasileiro. O Corinthians hoje ele é modelo de gestão indiscutível para qualquer clube do Brasil. Sair de uma condição de falência. Para quem não se lembra, o Corinthians tinha uma dívida que não reduziu tanto assim a dívida hoje, mas o Corinthians tem subsídio para pagá-la, coisa que na época não tinha. Em 2007, o Corinthians chegou ao fundo do poço, quando caiu para a segunda divisão, quando o Andrés pegou um clube falido, e aí o marketing foi o grande suporte dessa reconstrução de marca que o Corinthians oferece hoje. O pessoal comenta até muito em relação a essa dívida que não foi reduzida, só que o detalhe qual é o detalhe? O Corinthians hoje tem um CT, o CT custou 50 milhões. O Corinthians hoje iniciou uma construção do estádio. A parte da terraplanagem ainda não estava inclusa O próprio gasoduto, né? Certo, exatamente. Outro detalhe, o Corinthians hoje tem um time campeão brasileiro, né? Quer queira ou quer não, esse time campeão brasileiro, ele tem um custo muito maior daquele time que o Andrés pegou no início da gestão dele, né? Hoje você tem reserva do Corinthians que ganha 200 mil. E engraçado, né, Kodama, a gente buscar nessa linha histórica desde 2007, o Corinthians em 2008 fez um campeonato paulista muito equilibrado, numa equipe que estava sendo montada, foi o quinto colocado, apenas por um ponto não foi para as fases finais. Nesse ano chegou a decisão da Copa do Brasil, foi domingo, perdeu a Copa do Brasil para o Sport, mas ainda era um momento de reestruturação. Naquele mesmo ano fez uma Série B brilhante, acho que como o Manuel Menezes destacou na época, que ele não tem que ter vergonha de comemorar. Teria que ter vergonha quem caiu. Ele está colocando o time de volta à primeira divisão. Acho que era válido sim comemorar uma conquista de acesso, porque era uma reestruturação, um momento que marcou o Corinthians antes da Série B e depois da Série B com a gestão do Andrés. Em 2009, um ano muito bom. Se não tivesse desfeito, talvez daquele tripé, que era o Christian, o Douglas e o André Santos, era um time que para mim teria sido campeão brasileiro já em 2009. Teria feito a tríplice coroa, porque era um time que jogava por música. Estava encaixado. Era um Corinthians com o Ronaldo muito bem, com o Dentinho muito bem. O Christian, um volante excepcional, ele ia sair do jogo. O Douglas estava numa fase impressionante. Poderia ter ganho em 2009. Em 2010 veio-se a pressão, por conta do centenário. A Libertadores da primeira fase, o Corinthians conquistou 16 pontos, cara. É muita coisa. O Corinthians venceu dentro e fora de casa. Perdeu naquela ocasião por regulamento. Acho que tinha um time que jogou muito contra o Flamengo no jogo de volta aqui, abriu 2-0. Aquela bola do Chicão no final do jogo que realmente entrou, o Bruno foi buscar. É uma infelicidade que acontece com o Corinthians em Libertadores. Mas foi um ano também muito proveitoso, 2010. Eu acho que nesse ano da Libertadores de 2010, eu acho que um dos erros foi não ter antecipado o início do ano, né? O Corinthians poderia ter abandonado o brasileiro e retornado antes, em dezembro. Algo que deu muito certo em 2009, né? Algo que foi feito em 2009 Exatamente. Com a Série B. E o Corinthians, deu muito em virtude de ter ido mal no Campeonato Brasileiro, ele poderia ter abandonado 2 rodadas antes do Brasileiro, pelo menos os titulares, né? E voltado antes, em dezembro. Um ano de contratações que não deram certo também, né? Contratações que não deram certo, contusões, né? Porque o Corinthians contratou o
Tcheco chegou, machucou, o Danilo chegou e machucou, né? O próprio O Ronaldo. Yarley não conseguiu corresponder àquela expectativa. Você pega o Marcelo Matos e o Edu. Marcelo Matos chegou e não jogou praticamente, né? O Edu mesmo não conseguiu jogar. Realmente foi muito azar, né? Um ano onde o planejamento talvez tenha sido feito de forma adequada, mas a execução não foi da mesma maneira, né? A gente pode destacar que 2010, o ano da conquista ali, do anúncio do estádio do Corinthians, acho que fica marcado para o centenário, realmente muito importante. 2011, um ano que começou muito mal, né? A gente não esquece do Tolima, mas já na sequência o time foi vice-campeão paulista e ganhou um brasileiro, para mim, um dos mais disputados da história. Um campeonato brasileiro muito equilibrado, eu vejo o campeonato brasileiro muito forte. Eu vi algumas opiniões lá, tá nivelado por baixo. Pelo contrário, hoje você tem um Fred no Fluminense, hoje você tem um Wagner Love no Flamengo, você tem um Luiz Fabiano no São Paulo, você tinha ali tem um Adriano, né? Enfim, um Lietson no Corinthians. Eu lembro da minha Os emergentes, exatamente. O Santos mantendo o Neymar e o Paulo Henrique Ganso. É um campeonato brasileiro muito disputado. Quando o Corinthians perdeu do América Mineiro, foi surpresa? Foi, mas se você pegar o América, aprontou por muita gente. Porque o equilíbrio do campeonato ele é absurdo. Você não tem garantia. Não é igual na Espanha, igual na Itália, que o primeiro vai vencer o último colocado. Acho que um dos problemas que eles não têm lá, e que a gente ainda tem aqui, é a diferença em relação ao gramado. Né? Então, o gramado que o jogou lá contra o América, completamente diferente do gramado do Pacaembu. Né? Ou como você joga no As condições estruturais, elas deixam a desejar. A condição climática varia muito. Né? O próprio estádio, a força, né, dos estados, né, o próprio estádio muda muito. Né? O fato da torcida estar mais próxima, né, do campo ou não. Isso é uma coisa que lá na Europa eu acho que não tem muito. É uma coisa cultural do futebol brasileiro e eu acho interessante isso, né, cara? Porque você vai no Rio, a torcida do Rio ela tem um aspecto de torcida, né? Você vai no norte, você vai no sul, aqui em São Paulo mesmo, aqui em São Paulo há muita rivalidade. Aqui a rivalidade ela chega nos extremos, onde o torcedor corintiano, os São Paulo, eles não torcem entre si. O carioca é mais bairrista, em muitos momentos. Se um clube estiver brigando pela ponta e se for o clube carioca, ele vai torcer. Então são situações que você encontra no Brasil afora que deixa essa competição num nível de extremidade absurda. É que nem você falou, você não tem a condição de jogar no gramado e exercer a sua forma de jogar, porque o gramado não permite. O Corinthians jogou lá na final da Copa do Brasil contra o Sport, foi um absurdo. Aí do Retiro estava esburacada. Tinha areia e tinta pintada no gramado para fazer uma condição de jogo, e aí o dono da casa, o time da casa está acostumado a jogar, vai levar vantagem. Sem discutível, né? Fora o tal do seu Alício Pena Júnior, que beleza! Aquele pênalti final do jogo. Seu Alício. Aquele pênalti no Finazzi, se não me falha a memória. Eu queria ver o Barcelona, né? Ganhar o Mundial do Corinthians aqui, com o seu Alício apitando. Assim. Mas é engraçado, se aquele pênalti, né, que pouca gente fala, fosse o inverso, eles vão desqualificar a Copa do Brasil até hoje, né? Mas como o pênalti foi do Corinthians no final do jogo, tá 2x0 pro Sport. Ele deu um pênalti pro Corinthians aqui no Pacaembu, um pênalti idêntico, que ele não deu lá, aqui no Pacaembu ele deu, na segunda divisão. Ele jogando no Pacaembu, lance idêntico. Tocou a bola, o goleiro foi e bateu nas pernas. Idêntico, só que aqui ele deu calma. Né? Lá 2x0 era mais difícil, né? Lá é complicado, é a diferença. É a mesma coisa que esqueço lá, o Baldaquino, que apitou a Libertadores, que os palmeirenses foram campeões, né? Que os palmeirenses criticam tanto, que o Baldo meteu a mão lá em La Bombonera no ano seguinte, né? Existem alguns... São situações, né? Acho que nós não justificar a perda em cima da arbitragem é muito fácil. Mas a gente sabe que há casos. Sim, claro. Não é questão de justificar. Então há casos que realmente... O Corinthians realmente não jogou nada. O seu Felipe bateu roupa aí, brincadeira. Né? Você perdeu uma vantagem de 2 gols em 2 minutos. Tem como? Realmente não tá nada. Talvez até, naquele momento, por falta de maturidade, né? Era um time que estava em construção. Pelo que eu ouvi, o Já Ganhou tinha tomado conta. Né? O jogador estava lá festando lá antes do jogo. E assim também, né? Já Ganhou. Aquele time não tinha o Christian, aquele time não tinha o Elias, porque viria para a segunda divisão. Aquele time não tinha o Douglas. Quer dizer, aquele time que se formou
Faltava muita peça, não tinha o André Santos. E o melhor jogador daquele time estava estourado, o Rincon. Ah, sim, o Diogo Rincon, né, que foi para aquelas finais. Enfim, então o time da Série B é infinitamente melhor que o time do primeiro semestre, que foi finalista da Copa do Brasil. Enfim, né, E o engraçado é que você vê, né, o Corinthians, eu acho que anos seguintes, como foi em 2009, acabou ganhando a Copa do Brasil, e eu costumo dizer que em todos os anos que o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, no ano anterior ele perdeu a condição de estar na Libertadores e o time estava pronto para ganhar a Libertadores. Você pode buscar na memória em 95, 94 perdeu a final do Palmeiras, e 95 ganhou do Grêmio campeão da Libertadores. Talvez aquele time, se tivesse ido para a Libertadores em 95 e veio disputar a Copa do Brasil, teria mais chance de ser campeão, igualmente em 2002. O time do Parreira era um time pronto. Em 2001 perdeu uma final para o Grêmio no Morumbi, em 2002 ganhou a Copa do Brasil, em 2003 já era outro time. Mas se mantém aquele time, tinha o lado esquerdo fantástico, com o Ricardinho, com o Gil, enfim, funcionava o Kleber, era um time pronto para ganhar a Libertadores. Igualmente o time de 2009. Se em 2008 ganhasse a Copa do Brasil, em 2009 fosse para a Libertadores, aquele time foi campeão da Copa do Brasil em cima do Internacional, que inclusive foi campeão da Libertadores em 2010. Era um time pronto, era um time que estava numa harmonia, numa sintonia impressionante, um semestre fantástico, um time que funcionava coletivamente e talvez acho que o Corinthians deu azar, né? Não foi nos anos que era para ter ido para a Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil com todos os méritos, mas né, são situações que dá pra gente destacar aí. Vamos ver, falando em atacantes, Sérgio, põe o vídeo do Tite aí. Vamos ver o Tite comentando aí sobre o senhor Adriano. Parecia um treino comum. Tite falando muito. Adriano batendo a bolinha dele. Nada demais. Teve uma coisa diferente sim. Tá notando o breu ali no fundo? Era dia de Tite falar, mas o treinador demorou 1 hora para ver. E quando chegou, trouxe uma bomba. O Adriano está fora da equipe, o Adriano está fora da concentração, o Adriano não treinou como nós gostaríamos que treinasse durante a semana e evoluísse, por isso está fora. Tite estava bem diferente das outras coletivas. Séria habilidade, nenhuma brincadeira, o assunto incomodava. Eu peço para vocês, eu vou pedir de uma forma respeitosa. Não me perguntem mais a respeito do Adriano. Mas por que a irritação se o que aconteceu foi apenas uma semana com menos esforço do Imperador no treinamento? Depois da cirurgia no tendão do pé esquerdo, o atacante vinha jogando aos poucos e deveria seguir à risca a preparação física. Tite deixou no ar que seria algo mais sério. Sigam o feeling de vocês, sigam a percepção de vocês. Futebol é alguma coisa muito responsável e muito importante. Na programação feita pela comissão técnica, Adriano enfrentaria o Guarani e ficaria fora do jogo da Libertadores no México. Ontem, em entrevista ao repórter Léo Bianchi, o Imperador falou que precisava de 1 mês para entrar em forma e revelou até o polêmico peso. Alguém vai falar, mas ele estava gordinho lá atrás, tem uma foto. Então tem que te perguntar, tá no peso, Adriano? Já secou? Não, na falta 2 quilos ainda. Tá com quanto? Tô com 100. 100. 98 é o peso ideal. 98 é o peso ideal. O Globo Esporte apurou que Tite e Adriano teriam discutido no vestiário e o jogador teria se recusado a se pesar, procedimento comum entre os demais atletas. Na entrevista, o técnico não comentou a suposta briga, mas, mais uma vez, deixou no ar que o clima não seria dos melhores. Você acha que hoje o Adriano é muito mais caso da diretoria do que da comissão técnica, então? Passamos. Seu Excelência fala mais do que 1000 palavras. No jogo com o Guarani amanhã, jogo... Tite se exaltou quando perguntado se os olhos vermelhos seriam por ele ter chorado. Não tem nada de chorar, não. Eu chorei nenhuma. Uma outra questão, eu chorei então. Nenhuma. Vou falar a verdade. Ô Tite, chora pelo meu filho. Por gentileza, então. Chorei só pelo meu pai, pelo falecimento do meu pai. O resto de nenhuma não choro.
Depois do técnico veio o diretor de futebol. Roberto de Andrade tentou explicar o estado do técnico do Corinthians na entrevista coletiva. Eu vou falar que a minha opinião em relação à chateação do Tite é muito desagradável ficar falando do Adriano. É ruim falar, porque toda vez que a gente fala do Adriano, a gente fala em fatos negativos. O Adriano saiu do jogo, o Adriano não veio, o Adriano isso. Então tem muito pouco para se falar de coisa positiva. O dirigente terminou com um recado para todos os jogadores. Todo mundo tem que se dedicar, comer grama no popular. E todo mundo, inclusive ele. Aqui no Corinthians ninguém joga por nome. Tem que jogar por futebol. Por nome ninguém joga. Aí, dá agradecimento da Globo aí, um abraço pro Renato Petra. E aí, o que você achou disso daí? O que você percebeu aí? Eu acredito que o caldo entornou dessa vez, viu, Kodama? Acho que a situação tá insustentável, né? O Tite tem um bate-boca mesmo, que ele alegou ali. Olha, eu acho que tem algo mais por trás aí, viu? Algo que não vai vazar para a imprensa. O Corinthians ele tá se vedando muito nesse aspecto. O Corinthians hoje não deixa transparecer certas situações que antigamente aconteciam. Tudo vazava para a imprensa. Hoje, acho que vai ficar essa interrogação, vão criar várias suposições, bate-boca. Eu já ouvi duas versões, você deve ter ouvido algumas também. Seria um bate-boca do próprio Adriano por conta da pesagem, né? Seria um procedimento normal do clube, pesar para ver quanto que o jogador teve de ganho durante a semana, ainda mais ele, que tem a risca ali, uma dieta pronta, que tem toda uma fiscalização do clube, para que ele perca peso e entre no condicionamento físico ideal. Se ele não tivesse devendo, ele subiria na balança, acho que numa boa, né? Não ia criar empecilho para isso. O Tite pareceu bastante transtornado. Respostas mal educadas. Acho que não é dessa forma, sabe? O repórter está ali fazendo o trabalho dele. A expressão do Tite demonstra um abatimento com poucas vezes eu vi no Corinthians, nem a eliminação do Toninho. Eu lembro de ver o Tite numa situação de transtorno como ele apareceu ali. Irritado. Mas essa irritação, não sei se você viu dessa forma, eu acho que é uma irritação de um cara que... Destafa? Não, foi traído. Mas sabe, você está ajudando a pessoa, né? Você está fazendo, tá, e o cara vai lá e te dá uma facada nas costas. Eu não entendo, eu tô nessa percepção com você. Eu não acho que o Tite ficaria tão irritado pelo simples bate-boca com ele. Talvez com outra pessoa que não fosse ele, sim. Né? O Adriano está esgotando, acho que as possibilidades dele do Corinthians acho que chegaram ao fim nesse último confronto aí, seja com comissão técnica, seja com diretoria, com quem quer que seja. Eu acho que, infelizmente, eu acreditava no Adriano, mas eu acho que a carreira dele foi abreviada no Corinthians. Eu não sei, não recebi nenhuma informação, não soube se teve alguma coisa fora campo, isso eu não sei. A única coisa que eu sei, que eu acho que, se eu não me engano, foi na quinta-feira, rolou uma festa de aniversário da filha do Fábio Santos. Não sei se dali, se o cara foi pra lá e foi pra algum outro lugar, aí eu já não sei. São bastidores, né? Mas o que me aparentou em relação ao Tite aí, que é a irritação dele, é de se sentir traído. O Tite, eu acho assim, ele perdeu a oportunidade de vir a público e falar, olha, definitivamente o Adriano está afastado do grupo e não joga mais comigo. Aí ele tentou contornar, mantém o feeling de vocês. Acho que não tem que ter meias palavras. Uma situação como essa, o clube deu todo o suporte. O jogador chegou, não correspondeu até hoje o alto investimento que foi feito nele. O jogador que teve problema de lesão, a gente compreende, né? O rompimento do tendão é algo que ninguém esperava. Só que e daí? Você teve o retorno no final do ano passado. O cara volta a ter problema com peso para se recondicionar. Quando tem aquela semana que o cara que aparece, pelo menos aparentemente, mais magro, e aí vem numa rota de colisão novamente com a diretoria, já teve o caso do Capão Redondo, enfim, é um jogador que está gastando todas as possibilidades de uma permanência no clube. Eu acho que o Andrés já veio a público dizer que foi um mau investimento. Enfim, então eu acho que nem as próprias pessoas que cercavam o Adriano, talvez o Andrés pela amizade com o Ronaldo, e estão conseguindo manter o foco dele como jogador. Acho que vai, infelizmente. Outro detalhe que eu também cheguei a pensar no primeiro momento, mas que eu descartei, é em relação à entrevista que ele deu para a Globo,
falando do peso dele, falando que precisava de mais um mês e tal. Mais um mês, cara. Não sei se alguém poderia ter se irritado pelo fato de ninguém fala o peso dele, ele chega lá e dá de bandeja. Aí eu faço uma crítica aí à diretoria do Corinthians, porque eu acho que assim, blindaram muito o Adriano. Blindaram o Adriano de uma forma onde ele não deu uma entrevista coletiva. Não é só a Globo que tem interesse, né, em perguntar algo para o Adriano. Acho que essa blindagem é desnecessária. Sabe, leva o jogador lá para frente das câmeras, tem muita especulação, todo dia a gente escuta em diversos veículos de comunicação, críticas, elogios, enfim, várias pessoas postando opiniões na situação do Adriano. Em nenhum momento o Corinthians colocou ele para se defender ou para ele falar, ou não partiu dele também a intenção de falar. Mas acho que era uma imposição do Corinthians. Olha, o Corinthians está sendo prejudicado, a marca Corinthians, a imagem do Corinthians está sendo prejudicada por esses conflitos de ideias que estão cercando você, Adriano. Você precisa ir lá e dar um basta nisso. Então você vai lá falar. E aí aparece uma entrevista coletiva na individualidade por repórter da Globo, faz um trabalho dizendo que tem 100 quilos, que precisa mais um mês para se condicionar, mas não parece que é sério. Não parece que está realmente focado no trabalho para voltar a ser um grande jogador. É muita falácia, muito da boca para fora. O Roberto, aparentemente, que eu estou ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes, a caminho aqui do estúdio, falou que para ele foi uma declaração normal, não viu nenhum problema na declaração. Então, aparentemente, não teve nenhum questionamento em relação a esse tipo de declaração dele. Né? Enfim, né, eu espero que realmente, olha, não concordo com a forma como está sendo tratado o caso do Adriano em alguns pontos. Né? Acho que legal você, sabe, dar uma semana de treinamento, intensificar o trabalho físico, mas é ritmo de jogo. O jogador tem que jogar, cara. O jogador não pode joga uma semana, depois vai jogar. Você acha que o planejamento é ideal? O Catano vence em casa, um jogo de quarta-feira à noite. Você vai com a equipe titular. Ou com o Catano vence que é mais fraco. Aí no domingo você bota o Adriano numa fria na vila com um time que não tem a mesma organização tática do time titular. Na quarta-feira, contra o Nacional do Paraguai, o Corinthians abriu 2-0, era jogo para colocar o Adriano. Ele entrar lá 15 minutos para começar a sentir o tesão de estar sendo relacionado, de estar indo para as partidas. Chega hoje o jogo contra o Guarani. Sabe, se for realmente só essa questão do peso, por isso que eu acho que é algo mais, que é muito pouco você trabalhar a semana inteira no condicionamento do jogador. Você preparar o time na sua formação tática totalmente com o Adriano durante a semana. E na sexta-feira você corta o jogador por um simples entendimento, por ele não ter pesado. Eu acho que essa condição colocada para a imprensa, eu acho que ela está um pouco falha. Tem algo demais aí. Eu acho que realmente algo que nós não sabemos deve ter acontecido para que gerasse todo esse transtorno do técnico Tite e esse afastamento que para mim bota um ponto final. Sabe, eu espero ainda que o Corinthians venha se pronunciar, que o Adriano se pronuncie, mas eu acho que as declarações aí, esse clima que ficou, deixou um ambiente muito ruim para o Adriano no Corinthians. Você acredita que acabou? Olha, a gente não pode prever o futuro, né? O Roberto já voltaram atrás em várias vezes, né? Já perdoaram alguns deslizes aí do Adriano, mas eu acho que dessa vez vai ser complicado, porque é um cara que, acho que a última cartada foi ter deixado ele preso no CT, deixou o cara treinando durante 2 semanas para ele se recondicionar. Visivelmente ele emagreceu, mas aí é comprometimento, né, com o Dani. Esse time do Corinthians ele é baseado no comprometimento. Uma coisa que a gente não vê na imprensa é jogador reclamando por não estar sendo escalado, jogador, sabe, toda semana o William, o Jorge Henrique perde condição de titular, em nenhum momento vem na imprensa pedir para jogar. E o Adriano talvez ele não esteja se enquadrando no perfil desse elenco do Corinthians. Não que ele não seja querido, porque muita gente fala que ele tem um ambiente até legal, que os jogadores gostam dele, mas é o comprometimento. Sabe, chega um momento que não dá para o Liedson, totalmente comprometido, para o Jorge Henrique, para o Elton, para o Danilo, ver um jogador que talvez não esteja com a mesma linha de raciocínio em busca de um ideal, que é as conquistas e é um bem maior que é jogar pelo Corinthians. Eu acho que isso está deixando o Adriano numa situação bastante complicada no clube. Pensando até no caso, são situações diferentes, completamente diferentes, mas em relação ao Chicão ano passado e agora em relação ao Adriano, eu creio que o Tite ele só teria tomado uma atitude dessa respaldado. Sim, né? Eu acho que o Tite, o respaldo maior que ele teve nessa segunda trajetória no Corinthians foi a eliminação do Tolima, né? Hoje o Tite se sente muito capaz. Ele sabe que dificilmente vão estragar um projeto que se criou nesse ano
com a saída dele por conflito com qualquer jogador. Acho que não tem um atleta no clube, depois da saída do Ronaldo, que tenha moral para bater com o Tite. Eu acho que isso não é questão só diretoria. Nenhum técnico afasta o capitão do time se não tiver respaldo da diretoria e do grupo. Sim. Você está dizendo mais no caso do Chicão, né? Mas agora acho que nesse momento o Adriano, até onde eu saiba, ele só continuou no Corinthians porque o elenco pediu. O dia que ele faltou, né, o elenco foi pedir para a diretoria não mandar ele embora. O elenco inteiro pediu para dar uma chance e não mandou o Adriano embora. Quase que todo o elenco. Tá? Então, quer dizer, eu até em programas anteriores acredito até na recuperação do Adriano, justamente porque o elenco quer abraça muito, né? Exatamente. Sinceramente, eu sempre fui um defensor aí do Adriano, né? Chega uma hora que a gente esgota também, é complicado você, sabe, vem toda segunda-feira e te desmente. Você bate com os amigos, né? Até com companheiros de imprensa. Eu acredito no Adriano, acho que ele vai dar certo, acho que ele vai voltar. E semana após semana é trauma. Semana após semana você tem que justificar, porque quando você compra uma ideia, né? Você sabe esse grupo do Corinthians é sensacional. Sensacional. É o que eu tava falando, é a linha de raciocínio do elenco. Jogadores desprovidos de vaidade. De vaidade, completamente. Eu acabei de citar, o Corinthians hoje, ninguém vem na imprensa, eu tenho que ser titular. O Douglas chegou pianinho. O Danilo, por diversas vezes, era titular e perdeu a condição e nunca reclamou. O Alex está entendendo isso agora, sabe que independentemente da qualidade, do peso da contratação, se você não tiver um bom momento, você vai perder lugar no time. O Elton, que tinha jogando as primeiras rodadas, foi afastado, já entendeu o espírito da coisa. Aqui no Corinthians é diferente. Aqui não adianta você vir de imprensa reclamar que o prejudicado vai ser você. Eu acho que é nisso que está faltando o Adriano. O Tite é um paizão da rapaziada realmente, todo mundo que fala do Tite fala muito bem, da forma como ele conduz o trabalho no Corinthians e em outras equipes que ele passou, mas o Adriano, acho que ele está esgotando as possibilidades. O que o elenco vai falar dessa vez? Se foi um bate-boca mais pessoal, se foi um bate-boca entre ele e o treinador, se foi uma falta, se foi mais uma... Sabe como que o elenco vai poder vir aí a direção e falar assim, não, a gente confia no Adriano, dá mais um voto de confiança. Pô, mas mais um voto de confiança? O voto de confiança teve lá atrás. Por isso que eu acho importante, ele virar público falar, virar público se explicar, botar um ponto final em qualquer tipo de especulação. Sabe, se foi um erro, foi um bate-boca, foi a pesagem, olha, que ele venha se desculpa com os companheiros, com o grupo, com a torcida corintiana, que também já está, sabe, de saco cheio desse assunto do Adriano. A torcida quer abraçar o Adriano, mas o Adriano ainda não se sentiu abraçado pela torcida corintiana. Porque toda vez que vai, há aquele conflito, alto que xinga o estádio, a gente vê bem essa temperatura quando ele joga ali no Pacaembu, algumas reclamações, mas quando ele faz um gol, você sente que a torcida acredita que ele pode dar um retorno para o clube, mas enfim, esse ritmo de discussões, essa continuidade de problemas que vem apresentando, seja por problemas do Adriano, seja por problemas externos, enfim, eu acho que está abreviando de fato uma carreira que não se consolidou, que eu vejo que não deu certo até aqui no Corinthians. Apenas 2 gols, um gol importantíssimo contra o Atlético, mas é muito pouco para o nível do investimento que se está fazendo no jogador como o Adriano. Não, com certeza, o retorno que ele deu para o clube hoje é zero, né? Muito Se baixo. você for analisar isso daí... Não é um atleta midiático, não é um cara que vende camisa, não é um cara que tem um apelo popular. Enfim, a torcida corintiana não compra uma camisa com o nome Adriano. Então, aonde que ele está dando retorno para o clube? Seria dentro do campo. E dentro do campo, infelizmente, pelo mau condicionamento físico, por problemas de lesões e também, acho que problemas psicológicos, ele não está conseguindo dar esse retorno que era aguardado quando ele foi contratado no começo do ano passado. Com certeza, apesar que a contusão lá atrapalhou um pouco, mas... acho que também... É uma contusão vindo de outra contusão, né? Ele tinha machucado a clavícula lá na Roma, exatamente. Depois ele voltou e acabou rompendo o tendão, e aí ganhou peso, ganhou massa, mas dentro desse período, o programa, quem não se lembra, é que em diversos momentos ele foi visto tomando cerveja, não, sabe? Tá confundido. Era chá. Não era xícara. Não é xícara, pô, era chá. E aí até o Andrés, sabe? O Andrés que tem um modo muito particular, né, cara? Falou que ele poderia tomar a cerveja dele se ele estivesse rendendo em campo. O fato é que ele não estava rendendo em campo, não conseguiu render até agora, e acho que por isso tô vendo com maus olhos, para falar a verdade, essa continuidade do Adriano no Corinthians. Sou entusiasta, sou um cara que torci para que ele desse certo, mas infelizmente não adianta a gente estar aqui, sabe,
pregando uma coisa onde amanhã Só torcendo, né? você vai ter que ficar justificando aquilo que você falou, porque o Adriano é o imperador. Ele não é mais o imperador, né? Ele é um jogador hoje que infelizmente dá mais problemas do que solução. Pô, ainda tô vendo aqui, ainda parece que tá 0x0, o Corinthians e Guarani ainda, né? Jogo em casa, né? Jogo pra Pacaembu hoje, 6h30. Jogo em casa. E aí, você acha da dupla de moleques lá, o Antônio Carlos e Marquinhos? Pô, cara, olha, vou te ser sincero, viu? Há muito tempo eu não vejo uma dupla de zaga do Corinthians me deixar tão boa a expectativa quanto o Antônio Carlos e o Marquinhos, viu? Não só pela Copa São Paulo que eles fizeram, particularmente, eu gosto muito da Copa São Paulo. Acho que é um torneio que revela muitos jogadores. O Antônio Carlos foi muito bem naquela decisão, mas durante a competição o Marquinhos se mostrou o cara mais diferenciado. Acho que é uma dupla que pode dar certo. Eles têm muito a oferecer ao Corinthians, uma dupla de zaga jovem. Dentro de um sistema tático hoje que o Corinthians já tem, que é com o Chicão, com o Wallace. Você pode ver, o Corinthians ele troca a dupla de zaga e não sente peso de entrosamento. Se joga o Paulo André, se joga o Wallace, se joga o Leandro Castan, que aliás o Leandro Castan que eu, particularmente, criticava muito no início, realmente tem que dar o braço a torcer, porque ele vive uma grande fase. Talvez um dos melhores quartos zagueiros do Brasil no momento. Um cara que vive uma estabilidade impressionante. E é nisso que o Marquinhos e o Antônio Carlos têm que se espelhar. Sabe, eu acho que o Marquinhos, pela velocidade do Castan, o Antônio Carlos, que é um pouco mais clássico, aprender a bater falta, aprender a sair jogando como Chicão. Acho que o Corinthians tem, dentro do elenco, condições de qualificar esses jogadores para no futuro próximo aí. O trabalho que está sendo feito lá pelo Fernando Alva na base, né? O pessoal lá, os comandados. O Marcelinho Paulista já conhecia o Antônio Carlos. O Marcelinho Paulista, que é diretor de base. O Narciso, né? Que muita gente contestou quando veio pro Corinthians, mas é um cara que mostrou seu valor, né, Codama? Acho que essa coisa clubística ela tem que ser deixada de lado quando se oferece uma condição melhor de trabalho. É assim, o futebol é profissional. Foi bem, mexeu muito bem na final, lá na Copinha. Exatamente. O time estava sentindo o baque daquele 1x0, acabou mexendo. Deixou o Gomes para lateral lá e o time voltou a pressionar o bons valores da Copinha esse ano. Acho que o Antônio Carlos e o Marquinhos vão ganhar espaço, principalmente nessa reta final do Campeonato Paulista, porque o Paulo André está voltando de lesão, o Wallace agora operou, vai ficar um pouco afastado. O Felipe, que veio do Bragantino, teve passagem inclusive lá pela União de Mogi, é um jogador já com 24 para 25 anos, tem alguns defeitos que a idade não corrige mais. Talvez é por isso que ele ainda não tenha tido essa oportunidade de jogar profissionalmente pelo Corinthians. Um zagueiro que não pode se chamar promissor pela idade que tem. Fez uma boa Série B pelo Bragantino, mas jogar no Corinthians é diferente. O Marquinhos absorve isso melhor. Acho que é um cara que já está acostumado com o ambiente do Corinthians, não sente a pressão de jogar num grande clube. E tem ali, acho que o corpo defensivo do Corinthians, o Ralf, dá uma sustentabilidade impressionante, né, cara? A sustentação que ele dá para a defesa, para o miolo de zaga do Corinthians, para o sistema defensivo, faz com que esses garotos joguem com mais tranquilidade. Uma coisa que me preocupa no Corinthians é a questão dos laterais, né? Quando não joga o Fábio Santos e o Alessandro, é uma Gol do Corinthians! Gol do Corinthians aqui! Vamos ver quem fez o gol aqui. Quem fez aqui, ó? O gol do Coringão. Parcialidade não deixa o Codama nem disfarçar, né? Mas eu não falei que eu sou imparcial, pô. Eu sou corintiano, pô. Não é imparcial, pô. Quem que fez o gol aqui que eu não consigo achar? Desculpa aí, cortar o seu gol. Gol do Elton! Achava defendendo o Adriano mesmo, viu, Codama? Estamos chegando a essa conclusão, né? Tá aí um cara que tá procurando seu espaço, né? Não tem a mesma qualidade técnica, mas é um brigador. Tanto que no jogo contra o Tombense ele é importante também, naquele desvio do gol do Paulinho, que ele veio no primeiro pau, um cara que pode oferecer uma característica diferente desse time do Corinthians, né? Mas até voltando a falar da base do Codema, acho que a gente falava, tava falando dos dois laterais do Corinthians, às vezes muito criticado, o Alessandro é um cara que eu acho que tem um equilíbrio impressionante. Quando ele não joga, o Corinthians sente muito pela lateral direita. A mesma coisa com o Fábio Santos. Se não é um lateral brilhante, é um cara que defensivamente funciona e chega na linha de frente para fazer alguns cruzamentos. Quando joga o Ramon, é claramente um ala, um cara que não tem o mesmo poder de marcação do Fábio Santos, como o Eldinho pela direita. Então, o Corinthians para jogar com o Eldinho e com o Ramon tem que ter 3 zagueiros, porque senão fica lá atrás, ficam 2 avenidas. Com o Fábio Santos e o Alessandro, fica mais compactado o sistema defensivo. Acho que é nisso. Eles fazem um bom trabalho. Eles fazem um trabalho de linha de 4 ali, ao lado dos 2 zagueiros, que não dão espaço. E o Corinthians sente muito quando não joga o Alessandro, quando não joga o Fábio Santos.
Então, assim, é um problema. O Tite não conseguiu corrigir esse defeito do Eldinho. Acho que o Eldinho é um cara que chega como ala, avança, tem até uma jogada de profundidade melhor que o do Alessandro, mas defensivamente falando, é um cara que deixa. O jogo contra o Santos na vida da semana passada foi aquele passe cantado, toda a qualidade do Ganso, não vamos aqui desmerecer a qualidade do jogador, mas foi um passe onde o Wilson tocou, saiu mostrando, correu na frente dele e recebeu a bola na frente. Se é o Alessandro ali, não acontecia esse tipo de jogada. Então acho que é por aí. O Corinthians, para jogar com 2 alas, tem que ali ter um terceiro homem de defesa, talvez puxar um pouco mais o Ralf, mas posicionar principalmente os 2 homens de trás ali, atrás dos 2 laterais. Fica um Corinthians mais ofensivo, muda uma forma de jogar, e hoje, né, hoje tá jogando o Ramon na esquerda, né, e na direita... Ramon na direita, não sei quem começou. Estava improvisado o Marquinhos, né, a dupla de zaga hoje acho que seria o Felipe, o Antônio Carlos, e teria o Marquinhos na lateral direita. Não sei se confirmou essa escalação, mas você vê, vai criando opções dentro do próprio elenco, esses jogadores de base, para fazer com que o time tenha opções de mudança ao longo também aí do campeonato e dos jogos, né? Jogador polivalente, como funcionou o Edenilson quarta-feira, é importante ter no esquema. Um jogador que, sabe, se posiciona bem como segundo volante, como meia direita, como lateral. Esses jogadores polivalentes, o Corinthians tem se caracterizado nos últimos anos por isso, vai fazendo um Corinthians sempre muito qualificado. Porque mesmo que falte o jogador na posição, você está sabendo buscar dentro do próprio elenco uma solução que vai te deixar ali numa condição privilegiada. Isso aí, Sr. Públio. Sr. Públio, estamos aqui no encerramento do nosso programa aqui, do Programa na Rede. Deixar o espaço aí para você mandar o seu recado aí para seus fãs, seus seguidores no Twitter. Tá? Eu agradeço então, quando eu agradecer a participação do programa de você. Obrigado, sempre que precisar, estou à disposição aí. Aproveitar e deixar o meu Twitter para quem quiser seguir, o @PublioPV. Eu estou no Twitter, Facebook também, Públio Vitor da Cruz, quem quiser me seguir, aproveitar. Mandar um beijo para minha esposa, a Luzia, que está nos assistindo lá em Itaquaquecetuba, né, na cidade de Deodoro. E também mandar um beijo pro meu filho recém-nascido, hoje completando 2 meses. É realmente uma bênção de Deus estar sendo pai dele. Isso aí. Um ano muito bom para mim, graças a Deus. Que beleza. Obrigado, Públio, aqui pela presença aqui, enriquecendo o nosso programa aqui. É sempre bom ter um amigo, um profissional, competente, amigo corintiano, presente aqui, falando todas as informações em relação ao Corinthians. É sempre um prazer recebê-lo aqui. O espaço está sempre aberto. Se ele quiser visitar a gente aqui, ele está à disposição. Tá certo? Obrigado. Quero mandar um grande abraço que esteve comigo, assistiu o jogo do meu lado, lá no Pacaembu. Celso Zelt, o maior historiador, professor, mestre, sabe tudo de Corinthians. E só avisando aqui os nossos internautas, sábado que vem ele estará aqui para falar muito de Corinthians também. Obrigado pela audiência, até sábado que vem. Um abraço, tchau, que eu vou ver o Coringão ainda. Eu sou o Rodrigo Veronese e também estou ligado no Madrugadão.